Olá, internautas da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias desta quinta-feira, dia 6 de março de 2025. E a gente começa mostrando para você aqui a capa do site da Folha de São Paulo, cuja manchete é: governo calcula perda de quase 1,3 trilhão de reais com renegociação da dívida dos estados brasileiros. Estimativas calculadas pelo Tesouro Nacional e obtidas pela Folha de São Paulo apontam redução potencial de receitas financeiras até o ano de 2042. Pasta chefiada por Simone Tebet, que é a área de planejamento, recomendou veto integral à renegociação das dívidas dos estados. Ao sancionar alívio na dívida dos estados, sob a pressão do então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é de Minas Gerais, um dos estados mais endividados da nação, o presidente Lula deu aval à federalização de estatais. Na área de economia, novo saque do FGTS vai cobrir saldo financeiro e dívida de cheque especial. Caixa Econômica Federal paga hoje, quinta-feira, o FGTS para demitido que aderiu ao saque aniversário. Entenda quando vale a pena antecipar o FGTS e como funciona o crédito. Veja também, na Folha de São Paulo, quanto o trabalhador receberá no saque aniversário do FGTS. Ainda na área de economia, a Folha traz uma matéria com a seguinte indagação: quando começa a declaração do imposto de renda de 2025? A área de Judiciário, política. O ministro Alexandre de Moraes arquiva inquérito sobre a participação do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, nos atos do dia 8 de janeiro de 2023. O governador do DF, do Distrito Federal, chegou a ser afastado do cargo por 90 dias devido à suspeita de omissão nos atos que vandalizaram, que quebraram as sedes dos três poderes da República. Ainda sobre o Poder Judiciário, ao julgar processo de Bolsonaro no STF, no Supremo Tribunal Federal, o ministro Cristiano Zanin encarará métodos que criticou durante a Operação Lava Jato. Busca por denunciados em trama golpista tem endereços desatualizados. Mickey 17 é o novo filme de Bong, diretor de Parasita, se destaca entre as estreias do cinema no dia de hoje nas salas de filmes brasileiras. O longa com Robert Pattinson voa baixo, mas vale pelas atuações. Governo Tarcísio de Freitas, de São Paulo. Pacto de Tarcísio sobre emendas parlamentares atinge aportes e esvazia possível bandeira para a eleição de 2026. Vale do Rio Doce quer acelerar a extração de cobre na Amazônia para atender avanço da inteligência artificial. Que local tem a melhor água de torneira do mundo? Existe uma competição para isso nos Estados Unidos. Cidades no estado da Virgínia, no ISEWA, têm tradição de avaliar a bebida com amostras internacionais. Na área de economia,
Jornal Folha de São Paulo desta quinta-feira, dia 6 de março. Bolsa Família de março começa a ser pago no dia 18. Veja o calendário do benefício. Depósitos vão até o dia 31. Data de pagamento é definida com base no NIS, que é o número de inscrição social, o NIS. Aqui também tem uma análise sobre a economia, dizendo: tarifas de Trump não consideram arranjo atual da indústria automotiva. Montadores do México e do Canadá vão ter isenção de 1 mês sobre taxas. Feriados. Após o fim do carnaval, veja a lista com os próximos feriados e pontos facultativos de 2025. Abril, o mês de abril, conta com 3 datas nacionais que podem garantir folga prolongada, isto é, proporcionar um chamado feriadão. Chinesa investe 2,84 bilhões de reais e abre em março novo terminal no Porto de Santos. Hoje, entre as maiores empresas brasileiras, a COFCO entrou no país em 2014. Editoria de política. Governo Lula. Só PSDB e outros 4 partidos no Congresso nunca integraram o primeiro escalão do governo de Lula. Dirigentes do partido Solidariedade diz que tentou aproximar o partido do PT, mas não conseguiu. Na área de gastronomia, veja a receita de bolo de gengibre feita sem ovos. Espaço Petrobras de Cinema terá carrinho de sorvetes da Pinguina até início de abril. Editoria de cotidiano da Folha de São Paulo. Justiça autoriza Christian Cravinhos a cumprir pena em regime aberto. Decisão contraria parecer do Ministério Público. Réu foi condenado a 38 anos de prisão. Mariana, Minas Gerais. Cidades atingidas por tragédia de Mariana preferem processo em Londres a acordo no Brasil. Aqui a foto do neguinho da Beija-Flor. Beija-Flor de Nilópolis é a campeã do Carnaval de 2025 do Rio de Janeiro e leva seu 15º título. Encerrei com chave de ouro. A frase é do cantor Neguinho da Beija-Flor, que se despediu como cantor da escola de samba, depois de 50 anos cantando para os carnavais da escola de samba. Donald Trump faz planos para deixar a Casa Branca com mais cara de mar a lago. Presidente quer remover grama do Jardim das Rosas e trocá-la por piso como de resort. Ainda na editoria de Mundo, empresários nos Estados Unidos pagam até 5 milhões de dólares para jantar com o presidente, diz site. Itália, boletim informa mais uma noite tranquila do Papa Francisco no hospital. O religioso não pôde participar dos eventos do início da Quaresma católica. Na área de cultura, quanto custa a cerimônia do Oscar? Estatueta, só uma estatueta pode chegar a R$ 3.500. Festa em Londres requer investimento alto
e traz retorno financeiro para a academia. Ainda na área de cultura, Multitela, comédia romântica sobre ex e Deli Boys, o que ver na TV e no streaming nesta quinta-feira, dia 6 de março. Ainda sobre o F5, sobre personalidades, celebridades no Brasil, a Folha de São Paulo traz uma matéria dizendo que depois de desfilar na Sapucaí, esposa do bicheiro do Jogo do Bicho, Rogério de Andrade, vai ao presídio para visita. Criticado pelo público, quadro de humor com Rafael Infante não voltará ao Fantástico. Virgínia Fonseca é criticada por comemorar engajamento de post sobre internação do seu filho, ainda bebê. E o Galvão Bueno e a Amazon, narrador, fará 18 jogos de Brasileirão e Copa do Brasil em streaming, com uma parceria do narrador, do Galvão Bueno, com a Amazon, que é uma empresa que tem foco nas vendas online. Agora vamos para a capa do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão. E no alto da capa, a foto de destaque é a vitória da Beija-Flor. Neguinho deixa de ser a voz da Beija-Flor com o grito de campeão. Escola de Nilópolis conquistou o 15º título de campeã do Carnaval do Rio de Janeiro, com desfile que marcou a despedida de Neguinho. Aqui na foto, ele erguendo o troféu com o presidente da escola. Ele que foi cantor oficial da escola de samba por 50 anos. O enredo deste ano homenageou Laíla, diretor da agremiação, que morreu em 2021 de Covid-19. Outro destaque, outra foto de destaque na capa do Estadão é para homenagear os 150 anos de Ravel, do músico Ravel, o pop entre os clássicos. Obra do autor do Bolero, o Bolero de Ravel, um dos maiores hits da música erudita mundial, é celebrada em concertos e gravações. O Caderno C2 ainda traz uma matéria sobre paladar. Júri escolhe melhor ketchup. Sabor, aroma e visual contam. Contra a gripe, criança, idoso e gestante terão vacina à disposição o ano todo. Futebol, Copa Libertadores. Corinthians perde por 3-0 para o Barcelona do Equador. A manchete do Estadão desta quinta-feira é sobre a guerra comercial com os Estados Unidos. O governo brasileiro aposta que o etanol será o foco das tarifas dos EUA. Para a gestão Lula, carnes e café correm menos risco de taxas extras. Diz assim o texto da manchete do Estadão. O etanol, segundo avalia o governo Lula, deve ser o principal alvo das tarifas adicionais que o governo Donald Trump ameaça aplicar a produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. Por essa avaliação, reforçada após encontro de representantes do governo com autoridades do ISEUA, o risco de mais tarifas a outros produtos agropecuários, como carnes e café, seria menor. A Casa Branca
citou o etanol brasileiro como exemplo de produto em que a taxação não seria recíproca. O Brasil cobra 18% de imposto de importação sobre o produto americano, o etanol, ante 2,5% cobrados pelo ISEA sobre o etanol brasileiro que vai para os Estados Unidos. No ano passado, o Brasil exportou 181,8 milhões de dólares, cerca de 1 bilhão de reais, em etanol aos Estados Unidos. As exportações americanas ao Brasil somaram 50,5 milhões de dólares, ou seja, 292 milhões de reais. Sob pressão de montadoras, a Casa Branca anunciou ontem que dará prazo de 1 mês para aplicar taxas a veículos produzidos no Canadá e no México. Sobre o assunto, o Estadão traz hoje uma entrevista exclusiva com o ex-chanceler Celso Laffer. Ele diz nessa entrevista: Trump tem atitude de especulador imobiliário. Para o ex-ministro do Itamaraty, Brasil deve adotar diplomacia no concreto ao reagir a Trump. Disputa pelo Palácio do Planalto, eleições 2026. O governador Ronaldo Caiado lançará pré-candidatura com o cantor Gustavo Lima como vice na chapa. O governador de Goiás marca o ato para o dia 4 de abril, será em Salvador, com o cantor sertanejo que deve se filiar ao União Brasil, que é o mesmo partido de Ronaldo Caiado. Caderno de Economia e Negócios, Tecnologia. Um Nobel a quem usou conceitos de dor e prazer para ensinar a inteligência artificial. Andrei e Richard ganham o prêmio Turing de 2025 por uma técnica de aprendizado por reforço. Apesar da maioria conservadora, o Donald Trump sofre a primeira derrota na Suprema Corte dos Estados Unidos. Juíza indicada pelo presidente americano vota contra o governo e tribunal rejeita pedido da Casa Branca para suspender o pagamento ou a doação de 2 bilhões de dólares em ajuda internacional. Decisão por 5-4 ocorreu apesar de Trump ter escolhido 3 dos 9 juízes da Suprema Corte, o que deixa o tribunal com uma maioria conservadora de 6-3. Ainda na área internacional, a guerra de Putin. EUA param de compartilhar dados usados pela Ucrânia para atacar a Rússia. Medida vem após suspensão da ajuda militar e é parte da pressão para Kiev, capital da Ucrânia, aceitar os termos de paz dos americanos. Na página de saúde, a matéria de hoje é sobre alimentação saudável. Menos de 25% da população brasileira come volume ideal de frutas e hortaliças. Segundo pesquisas, na verdade, só 22,5% da população brasileira adulta segue recomendação da Organização Mundial da Saúde
para o consumo diário de frutas e hortaliças. Agora vamos para o Rio de Janeiro, saber aqui das notícias do jornal O Globo. E no alto da capa, a chamada é para a matéria sobre o futebol. Risco alto. Federação Inglesa pedirá o banimento do jogador Paquetá do futebol, em julgamento previsto para este mês. E no destaque da capa é sobre o Carnaval 2025, festa do adeus da campeã Beija-Flor. Com pontuação máxima, a escola chega ao seu 15º título na despedida de Neguinho. E aqui está o Neguinho sendo abraçado pelos fãs, de microfone na mão, aqui com a bermuda branca, dizendo assim, em êxtase, Neguinho da Beija-Flor, grande personagem do desfile, comemora a vitória na quadra de Nilópolis, fim de uma era com chave de ouro. A Baixada em Redenção festeja a Beija-Flor. Depois de amargar a 8ª colocação no ano passado, a escola nilopolitana deu a volta por cima e venceu o carnaval com um desfile marcado pela garra e pela emoção. O enredo, em homenagem ao baluarte Laila, envolveu a Sapucaí e valeu a campeã a pontuação máxima dos jurados. Abre aspas, vamos comemorar, é chave de ouro, fecha aspas, disse às lágrimas Neguinho da Beija-Flor, que fará no sábado das campeãs seu último desfile como cantor da escola que embala há 50 anos. Grande Rio, Imperatriz, Viradouro, Portela e Mangueira completam as atrações que se exibirão no sábado, o sábado das campeãs. Portanto, as campeãs são Beija-Flor, Grande Rio, Imperatriz, Viradouro, Portela e Mangueira. Imperatriz leva estandarte de ouro. A agremiação mostrou na avenida o mito de Oxalá, faturou o prêmio de melhor escola, além de enredo e bateria. Veja a lista dos ganhadores de outros 12 quesitos laureados. E quem faz essa premiação todo ano para o estandarte de ouro é o jornal O Globo e o jornal Extra. Eles fazem essa premiação com jurados próprios. E quem levou o estandarte de ouro do Carnaval 2025 do Rio de Janeiro foi a Imperatriz Leopoldinense. Efeitos pirotécnicos, drones e balão, tendências que marcaram os desfiles. Outra matéria sobre o mesmo assunto. Clima festivo encanta e leva estrangeiros a prolongar estada na cidade do Rio. Mas a manchete do jornal é sobre o governo de Donald Trump nos Estados Unidos. Barreira judicial. A Suprema Corte do EUA obriga o presidente Trump a manter ajuda externa. A Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou um recurso do governo Trump contra a decisão de primeira instância que barrou o corte de 2 bilhões de dólares em ajuda externa anunciado no início de seu mandato. Com a agência USAID, que é uma agência que pratica ajuda humanitária aos países que necessitam,
Então, com essa agência atuando em cerca de 120 países, os EOA são os principais financiadores de ações sociais no mundo. Essa foi a primeira derrota de Trump no principal tribunal do país, no início de um mandato cujas ações mais radicais deverão sofrer contestação judicial. A Suprema Corte tem hoje maioria conservadora, mas, no caso de ontem, 2 juízes desse grupo, entre eles uma indicada por Trump, votaram contra o presidente nessa proposta sugerida pelo empresário Elon Musk de cortar ajuda humanitária de 2 bilhões de dólares para 120 países. Portanto, o governo vai ter que continuar ajudando os países mais necessitados. Aqui no Brasil, projetos do governo para expandir crédito desafiam missão do Banco Central contra a inflação. Medidas como ampliação de acesso a recursos do FGTS e mudanças no empréstimo consignado para o setor privado, para os profissionais com carteira assinada, podem dificultar controle da inflação e consequente redução dos juros. Trump puxa o freio de tarifa sobre automóveis produzidos no Canadá e no México, e por conta disso a cotação do dólar cai. EOA recuam com isenção por um mês para o setor e dólar fecha em queda ante hipótese de tarifaço ser mais brando. Para analistas, guerra comercial será de perdas e ganhos para o Brasil. O PP, Partido Progressista, cogita deixar o governo e o governador Ronaldo Caiado quer formar chapa com o cantor Gustavo Lima para disputar a presidência da República em 2026. Em 2 movimentos que afastam o centrão de Lula para 2026, o governador Ronaldo Caiado, ele que é do União Brasil, diz pretender ter o cantor Gustavo Lima como vice na eleição, enquanto o PP, Partido Progressista, que tem um ministério na esplanada dos ministérios em Brasília, no primeiro escalão do governo Lula, avalia deixar o governo, mas até agora é só uma ameaça. Agora vamos para Brasília, Distrito Federal. Correio Brasiliense traz no alto da capa matérias sobre cultura, sobre cinema. O filme Ainda Estou Aqui renova esperanças. Esperanças que famílias de desaparecidos políticos acreditam que a repercussão do Oscar para o filme de Walter Salles trará avanços na luta para provar a responsabilidade do Estado brasileiro na morte de seus parentes. A retificação das certidões, são 334 na lista de espera, e na retificação da certidão de Rubens Paiva, é uma das principais reivindicações da comissão especial ligada ao Ministério dos Direitos Humanos. Ao podcast do Correio Brasiliense, a professora e coordenadora do curso de audiovisual da UNB, que é a Universidade Nacional de Brasília, Denise Moraes, destacou o papel da atriz Fernanda Torres como embaixadora da cultura no país. Segundo a professora,
a necessidade de debater os temas levantados pelo filme Ainda Estou Aqui. Segundo ela, o filme atravessou fronteiras. A manchete do Correio Brasiliense é com repercussão, é uma notícia positiva para o governador de Brasília, o Ibanez Rocha. Diz: Alexandre de Moraes arquiva inquérito contra Ibanez pelos atos do dia 8 de janeiro de 2023. Alexandre de Moraes, do STF, acatou o parecer da Procuradoria-Geral da República e suspendeu investigações sobre o governador do Distrito Federal. Segundo o ministro, não há provas da suposta omissão de Ibanez Rocha nos atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023. Esta foto do Cristo crucificado é na Catedral de Brasília. Fé e reflexão sobre o planeta. Missa na Catedral de Brasília, presidida pelo cardeal Paulo César Costa, marcou ontem o início da Quaresma, período que antecede a Semana Santa para os católicos. Também nessa quarta-feira de cinzas, a CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, abriu a campanha da fraternidade. O tema deste ano é Fraternidade e Ecologia Integral. A Igreja, com essa campanha, propõe uma reflexão sobre as ameaças ambientais ao planeta. O Brasil vai abrir diálogo para evitar o tarifaço de Donald Trump, citado pelo presidente dos Estados Unidos como um dos países que podem ser retaliados pelos Estados Unidos por terem tarifas que prejudicam os norte-americanos. O Brasil tentará negociar a taxação de 25% sobre o aço e sobre o alumínio. Em discurso na terça-feira, Donald Trump ameaçou guerra tarifária a partir do dia 2 de abril. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, conversa hoje com o secretário de Comércio dos Estados Unidos e disse estar confiante em um acordo entre os dois países. Matéria sobre a organização do comércio lá na rodoviária de Brasília. Secretário de Transportes do DF, o Zeno Gonçalves, afirma que a empresa que administra o terminal rodoviário que fica no plano piloto terá um projeto para os ambulantes que ficarão fora das plataformas de embarque e desembarque. No CB.PUD, o Zeno, secretário de Transportes, exaltou o programa Vai de Graça, que tem tarifa zero, implementado no Carnaval. Houve um aumento de 46% no fluxo em relação ao ano passado. No caderno Direito e Justiça de hoje do Correio Brasiliense, traz uma matéria sobre a advogada Rogéria Dotti. Lições de coragem. Filha de um defensor de perseguidos políticos, a advogada e conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil, Rogéria Dotti, aprendeu com o pai a lutar contra a arbitrariedade e o abuso do direito. No caderno traz ainda um artigo do promotor do Ministério Público do Distrito Federal,
o Daniel Bernoulli, ele exalta neste artigo o Tribunal do Júri, segundo ele, o termômetro da democracia. E na coluna Data Vênia, na trilha da história de Rubens Paiva, o STF, Supremo Tribunal Federal, pode ter novo entendimento sobre a lei da anistia. Sobre o trânsito no Distrito Federal, o Correio Brasiliense traz uma matéria: morte de motorista de aplicativo será investigada como feminicídio. Ciclistas mortos no trânsito. Um senhor de 76 anos que conduzia uma bicicleta motorizada foi atropelado na via de acesso ao novo viaduto do Jardim Botânico ontem. Na terça-feira, um homem foi colhido por um caminhão lá na cidade de Ceilândia. Na Paz, Carnaval de 2025 foi o mais seguro em 10 anos, diz a Polícia Militar do Distrito Federal. No caderno Saúde e Ciência, a matéria de destaque é cannabis para dor. Analgésico presente na planta, desenvolvido em laboratório, não causa dependência. Medicação atua diretamente na dor. O título da matéria é, no caderno Saúde e Ciência, composto natural que substitui opioides. Agora vamos para o jornal cearense O Povo. E o jornal traz como manchete a seguinte matéria: política e polícia no sertão. Como estão as cidades com o prefeito preso e o outro foragido? O jornal O Povo mandou uma equipe visitar as cidades de Santa Quitéria, no norte do estado, e também a cidade de Choró, antigamente conhecido como Choró-Limão, aqui na zona metropolitana de Fortaleza, e escutou a população e as autoridades. Os dois municípios, Santa Quitéria e Choró, vivem incertezas sem os prefeitos eleitos, nem mesmo empossados, por serem alvos de investigações. Esta foto em destaque é para as construções irregulares que são erguidas às margens do Rio Cocó, em Fortaleza. A matéria na área de cidades. Moradores do entorno do Rio Cocó contestam valor de indenização para desapropriação. Olha aqui um trator já derrubando casas que entraram em acordo. Diz assim a legenda da foto: Celina Matos, residente no bairro Boa Vista, que fica ali próximo do Castelão, considera o valor de R$80 mil uma quantia irrisória para a indenização proposta para desapropriar sua casa. Na área de política, chamada de capa do jornal O Povo, desta quinta-feira, dia 6 de março, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, propõe na Câmara Municipal de Fortaleza, manda para a Câmara Municipal de Fortaleza uma mensagem para reverter regra sobre outorga onerosa. E esta regra foi aprovada no ano passado, no fim do governo do ex-prefeito José Sarto. E o prefeito não concorda com essa lei e enviou para a Câmara
um novo projeto para derrubar esta lei, para modificar esta lei. Na área de cidades, famílias desalojadas após inundação em Caucaia relatam o drama vivido, isso por causa das últimas chuvas neste período de carnaval aqui na Caucaia, região metropolitana, em Fortaleza e também boa parte do interior cearense. Caderno de esportes. Ontem à noite, o Fortaleza goleou o Ferroviário por 4-0 pela Copa Nordestão e encerra a sequência de jogos sem vitórias. No caderno Vida e Arte, a matéria em destaque na capa do jornal O Povo mostrando estabelecimentos, restaurantes na capital do Ceará, em Fortaleza, que dedicam programação para o samba. Agora vamos para a capa do jornal Valor Econômico. No alto da capa, 3 chamadas. Uma sobre educação. A Faculdade Metropolitanas Unidas, a FMU, reformula cursos para serem mais voltados às demandas do mercado, diz Ponsirenas. Conjuntura. A agroindústria sofreu desaceleração no fim de 2024 e encerrou o ano com crescimento de 2%. Negócios. Venda da operação de planos de saúde do Rio, da empresa Prevent Senior, de Fernando Parrillo, não avança. Essa venda de operação de planos de saúde. A manchete do jornal é dizendo que tributação de dividendos pode se espelhar em OCDE. Diz assim o texto da manchete. O governo brasileiro pretende se espelhar no modelo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, para aplicar a tributação de dividendos no Brasil, informou ao jornal Valor Econômico um integrante da equipe econômica. Pelas regras da organização, os impostos pagos pela empresa e aqueles recolhidos pela pessoa física sobre dividendos são avaliados de forma conjunta. A novidade deve vir no projeto de reforma do imposto de renda que o governo pretende enviar ao Congresso. A proposta, entre outros pontos, eleva o limite de isenção do imposto de renda da pessoa física para R$ 5.000 mensais. Como a ampliação da isenção provocará a perda de 35 bilhões de reais com a arrecadação, a ideia é compensá-la a partir da instituição da taxação mínima de 10% para quem ganha mais de R$ 50.000 por mês, incluídas todas as rendas, inclusive os dividendos. Segundo essa fonte, ouvida pelo Valor Econômico, que não deu detalhes sobre a medida, é comum os países que usam o modelo da OCDE analisarem em conjunto a tributação da fonte pagadora, que é a empresa, com a tributação de quem recebe, que é o sócio. Ela afirma que as pessoas de renda mais elevada recolhem pouco imposto como pessoa física no Brasil, se comparadas aos assalariados tributados na fonte. Acrescenta, porém, que existe a taxação da empresa que precisa ser levada em conta. Quando isso é feito, a tributação dos ricos não é tão baixa assim, diz. Daniel Loria, sócio da Loria Advogados e ex-diretor
da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária, afirma que há vários modelos possíveis na OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Um deles prevê a concessão de crédito tributário pelos impostos pagos pela empresa da qual a pessoa física é proprietária ou sócia. A tributarista Helena Trentini, que atuou na OCDE e hoje é sócia da banca Heleno Torres Advogados, diz que os países têm abandonado esse modelo de créditos. Segundo ela, a tendência tem sido dividir as alíquotas. A Irlanda, por exemplo, taxa o lucro da empresa em 12% e os dividendos em 51%. Na Lituânia, são 15% da empresa e 15% do dividendo. A ideia, diz, é reduzir a tributação do lucro das empresas de forma a estimular a atividade econômica. Valor Econômico traz também na sua capa a homenagem ao Neguinho da Beija-Flor. A Beija-Flor de Nilópolis é a campeã do Carnaval do Rio, com seu 15º título. Além disso, Laíla de Todos os Santos, que evocava a memória do carnavalesco, peça fundamental na história da Azul e Branco, ganhou o Estandarte de Ouro, uma realização dos jornais O Globo e Extra, de melhor samba enredo. Neguinho da Beija-Flor, que se despede da escola após 50 anos, também foi escolhido personalidade do ano pelos jurados da Estandarte de Ouro. Já a Imperatriz Leopoldinense foi eleita a melhor escola do grupo especial pelo júri da 53ª edição do Estandarte. E aí a foto do Neguinho da Beija-Flor puxando o samba enredo deste ano. Governo pede apoio de empresas sobre inflação. O PIB, Produto Interno Bruto, deve apresentar desaceleração no quarto trimestre, diz matéria chamada de capa do Valor Econômico. Área internacional, Donald Trump adia taxas para montadoras. Senado Federal propõe resposta à guerra tarifária de Donald Trump. Retorno de Trump lança sombra à economia do México, escreve a Anne Gruger. Nas páginas internas do jornal O Estado de São Paulo, Edson, a primeira nota da coluna do Estadão diz o seguinte: governos federal e de Goiás travam disputa pública por gestão de aeroporto de carga. Mas tem uma nota sobre eleições de 2026 que eu leio para os senhores e as senhoras. O fracasso de Fernando Haddad na gestão da economia e a queda de popularidade do presidente Lula no Nordeste, a esquerda pode ter de apostar no ministro Flávio Dino do STF, como opção para a corrida presidencial de 2026. A avaliação é do marqueteiro Pablo Nobel. Abre aspas. Acredito que Flávio Dino é o melhor nome da esquerda para 2026. Explico. É articulado, dá respostas ácidas quando pressionado, o que funciona bem nas redes sociais. É nordestino, o que pode ajudar a esquerda numa região onde o prestígio do lulopetismo está caindo, afirmou o Pablo Nobel à coluna do Estadão. Ele disse mais: o ministro Haddad está vindo de 3 derrotas consecutivas e será responsabilizado pelo fracasso da gestão econômica. Fecha aspas. Pablo Nobel tem 25 anos de atuação em campanhas. Comandou
a campanha vitoriosa do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e colaborou com a campanha do argentino Javier Milei no segundo turno para a presidência da Argentina. Outra nota, o deputado Felipe Barros, ele que é do PL do Paraná, pediu ontem ao Ministério Público Federal e ao Tribunal de Contas da União, o TCU, que investiguem repasses de 4 milhões de reais no governo Lula à empresa Mídia Ninja, que é uma rede de comunicação ligada à esquerda. Como mostrou o jornal Estadão, a empresa vem usando duas ONGs para obter recursos por meio de convênios, emendas e lei de incentivo, através de emendas parlamentares e lei de incentivo. As ONGs negam ter sido escolhidas pelo vínculo político com o governo Lula e dizem ser apenas parceiras da rede de comunicação Mídia Ninja. A Mídia Ninja, por sua vez, não se manifestou. A coluna do Estadão traz uma frase do ministro Gilmar Mendes, do STF, logo após o filme Ainda Estou Aqui ganhar o Oscar lá nos Estados Unidos. Disse assim o ministro Gilmar Mendes, abre aspas, o Oscar inédito para o filme Ainda Estou Aqui vem em boa hora. Nós celebramos neste mês de março 40 anos de nossa redemocratização após 2 décadas de ditadura. O clique da coluna é para o Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Ele aqui vestido de folião, com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, que é o Valdez Góes, e aliados no bloco de carnaval. O nome do bloco é A Banda, que fica lá em Macapá, o maior bloco de rua do norte brasileiro. Página de editoriais do Estadão. O primeiro editorial. Trump em estado bruto. No momento em que castiga o México e o Canadá com tarifas inexplicáveis e bagunça as cadeias produtivas globais, Trump celebra a si mesmo e promete mais disrupção em discurso ao Congresso. Segundo editorial, um país que gasta muito e mal. Estudo demonstra que o gasto público elevado no Brasil não se traduz em qualidade e eficiência na oferta de serviços. Melhorar a oferta requer mudanças profundas no setor público. Vamos para as páginas de política do Estadão. Primeira matéria, eleições 2026. Ronaldo Caiado indicará chapa com Gustavo Lima, como cantor, ao lançar pré-candidatura. Governador de Goiás marcou o ato para o dia 4 de abril em Salvador, ao lado do cantor sertanejo, que deve se filiar ao União Brasil. Disse assim Ronaldo Caiado: estamos acordados que vamos andar juntos. Fecha aspas. Caiado diz que vai lançar sua pré-candidatura ao lado do cantor sertanejo
e escolheu o Nordeste para fazer esse lançamento, na capital da Bahia, Salvador. Ele disse assim, abre aspas, no dia 4 de abril, vou receber o título de cidadão baiano e também farei o lançamento da minha pré-candidatura a presidente da República. Gustavo Lima estará lá. Outro também que quer ser candidato a presidente da República é Ratinho Júnior, que ensaia um projeto presidencial. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, ele que é filiado ao PSD, ensaia uma candidatura a presidente em 2026, mas precisará contornar obstáculos para se consolidar como um nome competitivo ao Palácio do Planalto. E um dos obstáculos é o partido deixar os 3 ministérios que hoje o partido ocupa no primeiro escalão do governo Lula. STJ aceita recurso de Luiz Marinho sobre nepotismo. Exército Brasileiro já discute onde Bolsonaro poderá ficar preso se for condenado. A Força Terrestre debate possíveis acomodações para o ex-presidente, um dos denunciados no inquérito do golpe. Para militares, o ideal seria que julgamento de Bolsonaro fosse concluído até dezembro deste ano. Preso desde dezembro passado, o general Braga Neto está em cômodo com frigobar, com TV e banheiro exclusivo. Prazo para denunciados por golpe apresentarem suas defesas termina hoje e o prazo de 15 dias, foi dado pelo relator do processo, que é o ministro Alexandre de Moraes. E o relator, ele rejeitou pedidos feitos por advogados dos acusados para prorrogar o prazo para apresentação de defesa. Eles pediram um prazo de 83 dias, mas Alexandre de Moraes não aceitou. Condenação. Juíza manda o procurador de contas devolver 4,5 milhões de reais recebidos por uma nomeação tardia. E onde foi isso? Foi no Amazonas. Carlos Alberto de Souza Almeida, do Tribunal de Contas do Amazonas, ganhou valor em indenização e salários retroativos. Ele foi procurado pelo Estado de São Paulo, que é a foto dele. O procurador Carlos Alberto de Souza Almeida não quis se manifestar para o Estadão. Ainda sobre o Poder Judiciário. Operação 18 minutos. Magistrados do Maranhão recuperam carros e joias. O ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, autorizou a devolução de telefones celulares, computadores, veículos e joias apreendidos pela Polícia Federal na Operação 18 Minutos, que mirou suspeita de corrupção no Tribunal de Justiça do Maranhão. 23 pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal, incluindo 5 magistrados, por venda de sentenças. 29 milhões de reais é o valor total do dinheiro e dos bens apreendidos na operação da PF. Editoria Internacional. Trump tem primeiro grande revés na Suprema Corte dos Estados Unidos,
formada por maioria conservadora. Juíza indicada pelo presidente americano vota contra o governo e tribunal rejeita pedido da Casa Branca de suspender a ajuda internacional de 2 bilhões de dólares. Continuando ainda nos Estados Unidos, a guerra de Putin. EUA param de compartilhar dados que a Ucrânia usa para atacar Rússia. Emmanuel Macron, presidente da França, quer ampliar a proteção nuclear de aliados. E no Oriente Médio, o Donald Trump dá ultimato a Hamas e palestinos de Gaza. Discurso mostra que Trump esconde algo sobre a Ucrânia. Quando não se chama as coisas pelos seus verdadeiros nomes, geralmente há um motivo. Na editoria Metrópole, menos de 25% no país tem o consumo de frutas e hortaliças que a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, sugere. De acordo com especialistas, crise econômica e maior acesso a ultraprocessados contribuem para o baixo índice. A agência global recomenda consumir 400 gramas por dia de frutas e hortaliças. Imunização. Vacina da gripe ficará o ano todo disponível para crianças, idosos e gestantes nos postos de saúde do país. Segundo o Ministério da Economia, isso deve ocorrer a partir da segunda quinzena deste mês, de março. Outros grupos seguem com estratégia especial. Com homenagem a diretor, Beija-Flor conquista o seu 15º título de campeã do Rio de Janeiro. E aqui as fotos do carro alegórico da Laila, e aqui o neguinho da Beija-Flor chorando de emoção, ele que fez o seu último desfile puxando o samba enredo. Ele disse em entrevista à Globo News que vai continuar participando dos carnavais, mas agora empurrando os carros alegóricos. Na foto à esquerda, a Beija-Flor homenageia Laila, diretor de carnaval que morreu em 2021 de Covid, e acima aqui o cantor Neguinho da Beija-Flor, que deixa o posto de cantor oficial depois de 50 anos de atuação. O ano foi o primeiro com desfiles do grupo especial divididos em 3 noites. Volta de escavações para a estação 14 bis é autorizada lá no metrô de São Paulo. Editoria de esportes. Corinthians joga mal, leva 3 gols do Barcelona e vê fase de grupos distante. Atleta do Bragantino tem protocolo de morte cerebral interrompido. Ele que sofreu um acidente de carro neste período de carnaval. O Pedro Severino, de 19 anos, apresentou tosse e segue internado. Caso não apresente mais nenhum reflexo, medida será retomada. FIFA vai distribuir 5,8 bilhões de reais em premiação no torneio. Pressão faz Cartola retificar ata e o SAF, a Sociedade Autônoma de Futebol, será homologada. 50 mil pontos, a nova marca de LeBron na NBA, basquete. No caderno de Economia e Negócios, a primeira matéria é dizendo que o governo Lula vê foco das tarifas dos Estados Unidos no etanol brasileiro.
Esta é a matéria manchete da capa do Estado de São Paulo. E aqui a entrevista com Celso Leifert. Ele disse: Trump tem atitude de especulador imobiliário. Para ex-ministro, presidente americano põe em risco o soft power dos Estados Unidos ao adotar atos inamistosos. O Celso Leifert, ele é jurista, foi ministro nos governos Collor e Fernando Henrique Cardoso e hoje ele preside o conselho curador da Fundação FHC, Fundação Fernando Henrique Cardoso. Donald Trump amplia taxa para automóveis importados do México e do Canadá. A engenharia tarifária sob Donald Trump. Um Nobel a quem se dedica a ensinar os sistemas de inteligência artificial. A empresa Mobile diz que proposta de compra da Tokstok é inviável. Tokstok é uma empresa que vende produtos para casa, móveis e outros produtos para residências. E a capa do caderno Cultura e Comportamento do Estadão é uma homenagem aos 150 anos de Maurice Ravel, autor de obras como o Bolero de Ravel. O compositor é celebrado pelos seus 150 anos de nascimento, com concertos e gravações. Na editoria A Fundo, sobre óleo e gás, aqui uma matéria de 2 páginas sobre o governo de Javier Milei. A Argentina tem a 4ª maior reserva do mundo. A aposta de Milei no mineral xisto. Primeiro ano de governo de Javier Milei foi muito melhor do que se esperava. Aparência, aroma, textura e sabor são centrais na escolha do melhor ketchup do mercado. Agora vamos para as páginas internas do jornal O Globo. E na página de editoriais, o primeiro diz o seguinte: Trump faz renascer riscos que todos julgavam superados. No mundo da fantasia de seu discurso, ele assume papel de salvador. Na realidade, é a maior fonte de tensão. Segundo editorial, pontes em estado precário revelam urgência de privatizar mais rodovias. Das 113 mil existentes no Brasil, há pelo menos 1.000 rodovias em condição ruim ou crítica, e 37% delas têm mais de 50 anos. Página de política do O Globo. Turnê para o Planalto. Caiado anuncia chapa e viagens com Gustavo Lima e direita dá sinais de afunilamento para 2026. E aqui a foto do governador do Goiás, Ronaldo Caiado, e do cantor sertanejo Gustavo Lima. Mas aqui na capa, o jornal Globo cita ainda mais quatro pretendentes a disputar o Palácio do Planalto. Tem o Tarcísio de Freitas, diz assim: movimentos de outros cotados neste campo. Tem o Tarcísio de Freitas, filiado ao Republicanos e com gestão bem avaliada em São Paulo. O governador nega publicamente que tem a intenção de disputar a presidência da República e tem reafirmado seu apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível e de olho no seu eleitorado. Há aliados, porém,
Tarcísio admite que pode concorrer ao Palácio do Planalto, como mostrou o colunista Lauro Jardim. Outro pretendente é o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, desconhecido fora de Minas Gerais, segundo pesquisas recentes, e em segundo mandato de governador, Romeu Zema, do Partido Novo, também planeja disputar a presidência da República. Recentemente passou a trabalhar no projeto de voo nacional com o marqueteiro Renato Pereira, estrategista que encabeçou campanhas vitoriosas de Aécio Neves e também de Sérgio Cabral. Outro pretendente, Ratinho Júnior, também com o desafio de se tornar mais conhecido nacionalmente, o governador do Paraná é a aposta do PSD para a disputa de 2026. Ratinho Júnior tem pressionado a legenda para lançar sua pré-candidatura em oposição a Lula até o próximo mês de maio. O presidente da sigla, o Gilberto Kassab, fez críticas recentes à gestão do petista Lula, apesar de o PSD ocupar 3 ministérios na esplanada lá em Brasília. E também tem como pretendente um membro da família Bolsonaro. A família Bolsonaro tem dado sinais desencontrados sobre 2026. O ex-presidente tem insistido em uma candidatura, apesar de estar inelegível até o ano de 2030. Bolsonaro já levantou a possibilidade de sua esposa Michele disputar o Planalto, mas recuou. Já o deputado federal Eduardo Bolsonaro chegou a dizer que poderia ser o plano B do PL, que é do Partido Liberal, em uma entrevista, mas foi desautorizado pelo pai. Também dentro da família Bolsonaro, fala-se no nome de Flávio Bolsonaro, que é senador e poderia ser candidato a presidente da República, representando a família, caso até lá o pai, Jair Bolsonaro, não seja anistiado pelo Congresso Nacional para tornar-se elegível. Outra matéria na área de política. O PP, que é o Partido Progressista, avalia entregar pasta de Fufuca, do ministro Fufuca, e deixar a base de apoio do governo federal. A ala ligada ao senador Ciro Nogueira planeja votar, ele que é o presidente nacional do partido, planeja votar a saída da legenda do governo Lula e pressiona por debandada de siglas do Centrão, dos partidos do Centrão. Ciro Nogueira, presidente do PP, opositor de Lula, senador articula entregar o único ministério da sigla no governo. E o único ministério que o PP ocupa no governo de Lula é o Ministério dos Esportes, comandado por André Fufuca, do Maranhão. A medida, se aprovada, pode puxar uma debandada dos partidos do Centrão à gestão petista. O jornal Globo traz uma entrevista com o marqueteiro Paulo Vasconcelos. Ele é o 5º entrevistado da série da newsletter Jogo Político, responsável por campanhas do ex-governador Aécio Neves, do governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro e pelo Fad Noma, que é prefeito de Belo Horizonte. E nessa entrevista ele fala sobre a baixa popularidade do governo Lula e das chances dos partidos da direita para as eleições de 2026. Ele diz: o bolsonarismo vai precisar do governador Tarcísio
candidato a presidente da República em 2026. Ele deu essa entrevista exclusiva ao jornal Globo. Vice-presidente do PT, o presidente nacional do PT, ele é o Washington Quaquá, ele defende o prefeito do Rio, Eduardo Paes, como vice na chapa de Lula. E Eduardo Paes, ele é filiado ao PSD de Gilberto Kassab. Hoje, a vice-presidência da República, o vice de Lula, é do PSB, Partido Socialista Brasileiro, que é Geraldo Alckmin. Mas o vice-presidente nacional do PT está sugerindo que troque, que o vice seja dada, a posição de vice seja dada ao PSD de Gilberto Kassab. E o nome que ele indica para ser vice de Lula é de Eduardo Paes, atual prefeito do Rio de Janeiro. Aqui a foto do Quaquá projeta que essa costura isolaria o bolsonarismo no Rio de Janeiro. Frase do Washington Quaquá, vice-presidente nacional do PT, e também ele é prefeito de Maricá. Abre aspas. Tenho conversado com todo mundo aqui no estado do Rio de Janeiro e em Brasília. Depois do Lula, caso reeleito, não há ninguém no mercado eleitoral para 2030. Esse alguém pode ser o Eduardo Paes. Quem for vice de Lula terá uma importância enorme já está pensando em 2030. Quem esteve ontem visitando o ex-presidente Bolsonaro lá em Angra dos Reis foi o deputado Rodrigo Bacelar, que é o atual presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ele foi reeleito por unanimidade. Ele foi visitar o Bolsonaro lá em Angra dos Reis. O jornal O Globo diz: Bacelar vai a Angra afagar Bolsonaro. Ele diz: nosso capitão, presidente da Assembleia Legislativa, é hoje o nome mais cotado para disputar como sucessor de Cláudio Castro no governo do Rio de Janeiro. E ele disputa, o maior concorrente dele hoje é o Eduardo Paes, que também pretende disputar o governo do Rio de Janeiro. E hoje Eduardo Paes e Rodrigo Bacelar são adversários políticos, os dois pretendendo o mesmo cargo em 2026. A Procuradoria-Geral da República trabalha para concluir caso Juscelino Filho neste semestre. A investigação trata de suspeitas de desvios de recursos no período em que o ministro era deputado. Ele nega as irregularidades. Asfalto. Emenda indicada por Juscelino Filho, quando era deputado federal, financiou pavimentação de estrada para sua fazenda no interior do Maranhão. Ministro Alexandre de Moraes arquiva investigação contra o governador Ibanez Rocha por omissão nos atos do dia 8 de janeiro de 2023. Editoria de Brasil do jornal O Globo. Capturados pela câmera. Reconhecimento facial leva à prisão de mais de 140 nos principais carnavais do Brasil.
Duas visões que se chocam sobre a tragédia da mineradora Mariana. O CEO da empresa BHP e advogado que processa a mineradora em Londres falam de acordo no Brasil a que municípios têm de decidir se vão aderir até hoje. Editoria de Economia. Guerra comercial, morde e assopra. Trump adia por um mês a tarifa de 25% sobre veículos de Canadá e México. O dólar fecha em forte queda de 2,71% e foi cotado ontem a R$ 5,75. Com tarifaço de Trump, Brasil pode ganhar com agro, calçados e têxteis nesta guerra comercial. China traça meta de crescimento de 5% para este ano. Pacote de crédito de Lula pode frustrar governo. Uma entrevista que o jornal Globo traz com o ex-presidente do Banco Central e sócio da consultoria Tendências, ele que é o Gustavo Loyola. Ele disse, a frase de destaque dessa entrevista diz, abre aspas, Banco Central virou cavaleiro solitário lutando contra a inflação, fecha aspas. O Google apela ao governo Trump contra divisão. Juiz bloqueia a tentativa de Elon Musk de barrar planos da OpenAI, a Open Inteligência Artificial. A empresa Tokstok quer comprar a Mobile, sua controladora. Proposta da família de fundadores da varejista de móveis é avaliada como inviável pelo grupo digital do mesmo setor e teria sido rejeitada por acionistas da Mobile. Editoria de Mundo. O 47º presidente. Derrota na Suprema Corte, tribunal rejeita recurso e obriga o governo Trump a manter parte de ajuda externa cortada pelo governo. E essa ajuda, ela se estende, são 2 bilhões de dólares para 120 países. Ajuda filantrópica. Estados Unidos deixam de fornecer inteligência para a Ucrânia. Medida do governo Trump teria sido tomada juntamente com a suspensão de envio de ajuda militar a Kiev, que é a capital da Ucrânia, como parte da pressão do presidente Donald Trump sobre o presidente Zelensky para forçar as negociações entre o país e a Rússia para encerrar a guerra. Washington negocia direto com o Hamas sobre a liberação de reféns. Conversa rompe com o tradicional isolamento promovido pela diplomacia de Washington a grupos designados como terroristas. Na página de saúde, a matéria é sobre esse mamute. Essa é um animal pré-histórico. Impávido colosso. Projeto de recriar mamute tem primeiro êxito com camundongo, com ratos. De casaco. Extinto na era do gelo, mamute tinha o corpo adaptado à vida difícil no frio extremo. Até o ano de 2050, mais da metade dos adultos viverá com obesidade. Segundo a análise, 3,8 bilhões estarão acima do peso no planeta.
além de 1/3 das crianças e adolescentes. Ciência estuda caso raro assintomático de Alzheimer. Editoria Rio. Rio, eu te amo. Visitantes que chegaram à cidade para o carnaval estão esticando as suas férias, porque gostaram da cidade. Acidente no playground mata menina de 7 anos. Homem é assassinado em bloco de carnaval na Zona Oeste. Editoria de Esportes. Julgamento do jogador Paquetá na Inglaterra será neste mês. FIFA aprova 2 torneios femininos de clubes. Neymar pronto para voltar à seleção brasileira. Paiva sana cobrança do elenco e tenta dar leveza ao Botafogo. 101 vezes Cano. Atacante atinge marca expressiva de gols pelo Fluminense, que se classifica na Copa do Brasil. O segundo caderno, que é o caderno de cultura do Globo, é sobre cinema. Viva e deixe morrer. Em Mickey 17, que chega hoje aos cinemas, com Robert Pattinson, no papel de homem que renasce em cópias sucessivas, Bong Joon, diretor de Parasita, quer trazer discussão sobre o que nos torna humanos. Mais uma dose contra os nazistas. No caderno de gastronomia, o que vai ter de balé no Teatro Municipal este ano? Uma boa pausa técnica. E agora vamos para as páginas internas do jornal Correio Brasiliense. Primeira matéria: mais 3 ministérios entram na mira de Lula para serem trocados. Além da eventual confirmação de Guilherme Boulos na Secretaria-Geral de Governo, o presidente deve promover mudanças nas pastas das mulheres, ciência e tecnologia e do desenvolvimento agrário e dar mais espaço aos partidos do Centrão. Sobre essa mudança de ministério, a Gleice Hoffmann, deputada federal, e Alexandre Padilha iniciam transição na Secretaria de Articulação Política. Os dois, ontem, quarta-feira de cinza, se encontraram para fazer essa transição. O Alexandre Padilha está deixando a Secretaria de Articulação Política para assumir o Ministério da Saúde, e a Gleice Hoffmann está deixando a Câmara Federal e também a Presidência Nacional do PT para assumir a Secretaria de Articulação Política, que faz o meio de campo entre o governo e os partidos, entre o governo e o Congresso Nacional. Ditadura militar. Esperança para os familiares de vítimas. Ao Correio Brasiliense, parentes de desaparecidos dizem acreditar que o impacto do filme Ainda Estou Aqui, que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, ajudará a destravar o reconhecimento da responsabilidade do Estado brasileiro sobre os crimes. E aqui tem um cartaz: Mário Alves, desaparecido desde 1970. Entrevista com Denise Moraes, cineasta. Fernanda foi nossa embaixadora. E ela fala da Fernanda Torres. Campanha da Fraternidade da Igreja Católica, que foi
que é lançada todos os anos na quarta-feira de cinzas. E o tema deste ano, Fraternidade e Ecologia Integral, chama a atenção da sociedade para a necessidade de proteger o meio ambiente, compromisso com a preservação. Poder Judiciário, STF, mantém suspensão do Vale Peru. Isso aonde a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, manteve a suspensão do pagamento do chamado Vale Peru de mais de R$10 mil a juízes e servidores do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. O bloqueio havia sido determinado pelo Conselho Nacional de Justiça, mas os funcionários do Tribunal de Justiça de Mato Grosso recorreram ao Supremo para ganhar esses 10 mil, esse auxílio natal, que é chamado aqui de Auxílio Peru. A magistrada indeferiu o recurso, a ação de recurso, e disse em sua decisão que garantiria o princípio da moralidade. Segundo a ministra Carmen Lúcia, dá R$10 mil de gorjeta para os servidores do Tribunal de Justiça do Mato Grosso e também para juízes é uma imoralidade. Brasil, pressão para o avanço da PEC do acúmulo de cargos. Beija-Flor conquista a avenida na despedida de Neguinho, seu cantor oficial. Brasil começa a negociar com os Estados Unidos sobre as tarifas, as novas tarifas para os produtos importados e exportados. Demitido já pode sacar o FGTS, mercado de trabalho. Medida que vale para quem optou pelo saque aniversário, vai injetar R$12 bilhões na economia. Página Mundo, Suprema Corte impõe derrota à Casa Branca. Compartilhamento de dados de inteligência suspenso pelos Estados Unidos na Ucrânia. Cardeais lamentam a ausência do Papa Francisco na abertura dos ritos religiosos da Quaresma. Isso para a Igreja Católica. A importância do regime de colaboração para a educação infantil. Saúde e ciência. Composto natural que substitui opioides. Buraco na camada de ozônio diminui. Cidades. Ambulantes ficarão fora da rodoviária de Brasília, localizada no plano piloto. Carnaval seguro para o Fulião, em Brasília. Arquivada investigação contra o governador Ibanez Rocha, acusado de ser omisso nos ataques à sede dos três poderes em Brasília, isso no dia 8 de janeiro de 2023. E por conta desta possível omissão, o ministro Alexandre de Moraes colocou o Ibanez 90 dias afastado do governo. Nesse período, quem governou foi a Celina Leão, que é a vice-governadora de Brasília. Mas depois o próprio Alexandre de Moraes mandou ele retornar ao governo. E agora, a pedido da Procuradoria-Geral da República, o mesmo ministro, que é o relator do processo, Alexandre de Moraes, manda arquivar a investigação que a Polícia Federal fez e estava fazendo para apurar a participação ou a omissão de Ibanez Rocha naquele caso o caso da invasão à sede dos três poderes. Violência em Brasília. 2 ciclistas mortos em 48 horas.
bebida e alta velocidade levam risco ao Lago Paranoá. Polícia trata a morte de motorista de aplicativo como feminicídio e não mais latrocínio. Esportes. Show do Bilhão. A máquina de pontos. Caderno Direito e Justiça. Quem grita perde a razão. A petição é a nossa força. A frase é da advogada Rogéria Dotti, ela que é conselheira federal da OAB, doutora em Direito Processual Civil. Mudanças no Código Civil e o direito de família. Herança digital, um patrimônio valioso. Drone e a invasão de privacidade. O futuro das ONGs no planejamento patrimonial e sucessório. Com essas notícias das páginas internas do Correio Brasiliense, nós encerramos aqui o nosso primeiro bloco de notícias desta quinta-feira, dia 6 de março de 2025, agradecendo a sua audiência, convidando você a continuar com a programação da TV da Transparência e até a próxima oportunidade.